Oi, pessoal! Eu sou a Bia e esse é o BioBia, um espaço para a gente falar sobre meio ambiente de um jeito simples e descomplicado. Depois de mergulharmos na Mata Atlântica e de navegarmos pelo vasto Cerrado, hoje vamos a um lugar que, à primeira vista, parece uma terra esquecida. Um lugar que a maioria de nós imagina como cinzento, seco e inóspito. E eu tô falando da Caatinga. A imagem que a gente tem da Caatinga é de uma paisagem seca, com o solo rachado pelo sol e galhos de árvores que parecem mortos. E é dessa paisagem que vem o nome do bioma. A palavra Caatinga veio do tupi-guarani, da junção de Caa, que é mata, e Ting, que significa branco. Juntas, elas formam Mata Branca ou Floresta Branca, que é exatamente o que a gente vê na época de seca, quando as árvores perdem as folhas e os troncos claros ficam à mostra. Mas, ao contrário do que essa imagem sugere, a Caatinga é um lugar cheio de vida e surpresas. Diferente da Mata Atlântica e do Cerrado, que se espalham por outros países, a Caatinga é o único bioma que existe só no Brasil. Isso significa que uma grande parte das plantas e dos animais que vivem lá não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do planeta. Ocupando cerca de 10% do nosso país, a Caatinga se estende por estados como a Bahia, Ceará e Piauí, chegando até o norte de Minas Gerais. Apesar de ser um lugar que a mídia e filmes muitas vezes mostram como pobre e seco, a Caatinga é, na verdade, um bioma com a maior densidade de pessoas entre todos os biomas brasileiros, com cerca de 28 milhões de pessoas morando na região. Essa aparente pobreza é, na verdade, uma manifestação de uma profunda e inteligente resiliência, forjada por milhões de anos de adaptação. A vida na Caatinga é uma lição de como ser forte. A paisagem que parece sem vida é, na verdade, o resultado de milhões de anos de adaptação para sobreviver em um lugar com um clima bem difícil. Na Caatinga, o calor é forte, com temperaturas que ficam entre 25 e 30 graus, e as chuvas são poucas e irregulares. O solo, mesmo sendo bom, é raso e pedregoso, e não consegue segurar a pouca água que cai. Para se ter uma ideia, na época de seca, a temperatura do chão pode passar dos 60 graus. Para lidar com tudo isso, as plantas da caatinga, que a gente chama de xerófilas, por serem adaptadas a lugares secos, desenvolveram truques incríveis, num processo que os cientistas chamam de xeromorfismo. O mais famoso é a perda das folhas na estação seca, que é como se as árvores tirassem a roupa para não suar e economizarem a água que têm. Mas nem todas fazem isso. O juazeiro, por exemplo, é uma das poucas espécies que mantém suas folhas o ano todo. Já os cactos, como o mandacaru, são especialistas em guardar água. Eles têm uma espécie de gel no caule que funciona como um reservatório gigante, garantindo que eles tenham que beber mesmo quando não chove. Outras plantas, como a embiratanha, possuem um caule verde que continua fazendo fotossíntese mesmo sem as folhas, garantindo energia para a planta. Outras têm folhas pequenas e cobertas por uma cera que não deixa a água evaporar. Os espinhos, por exemplo, que parecem apenas uma defesa, são na verdade folhas modificadas para reduzir a área de transpiração. E o umbuzeiro, que o sertanejo chama de árvore sagrada, também guarda água, mas em raízes enormes que parecem batatas subterrâneas. A fauna da caatinga também encontrou um jeito de sobreviver. A maioria dos animais não mudou o corpo, mas sim o comportamento. Muitos, por exemplo, só saem para procurar comida à noite, para fugir do calor do dia. E algumas aves migram quando a seca aperta, em busca de alimento e água. A ararinha azul, por exemplo, se acostumou a comer o coco de uma palmeira local, o licuri, que é bem resistente ao clima seco. Além dela, por lá vivem também o tatu-bola, que se enrola para se proteger, o mocó, o preá, o tatu-peba e o gavião carcará,
compondo a rica e diversificada fauna local. Algumas espécies, como a rã da caatinga e a perereca, desenvolveram um mecanismo especial para suportar a falta de água, a estivação. É como uma hibernação de verão, onde os animais ficam enterrados no chão, inativos, esperando a chuva voltar, o que ajuda a diminuir a desidratação e o metabolismo. Antigamente, a caatinga era vista como um lugar com poucas espécies, mas hoje sabemos que isso não é verdade. A caatinga tem uma riqueza de vida enorme e um alto número de espécies que só existem lá, ou seja, são endêmicas. Para você ter uma ideia, são mais de 3.300 espécies de plantas com flores e mais de 500 delas são exclusivas da caatinga. Isso transformou a visão de que a caatinga era uma área pobre em uma certeza de que ela é uma joia rara da nossa natureza. A característica mais marcante da caatinga é a sua dupla face. O que parecia morto na seca explode em vida e cor com a chegada das chuvas. A paisagem, que era branca e cheia de galhos secos, de repente fica em tons de verde vibrante e flores de todas as cores. A caatinga, que parecia uma floresta de galhos inertes, rebrota e ganha de volta suas folhas, mostrando que não estava morta, mas sim em um estado de descanso profundo, esperando pelo momento certo. A chegada da água é como um despertar, revelando toda a sua vitalidade. O período chuvoso dura de 3 a 5 meses, entre janeiro e maio, um contraste enorme com a seca, que pode se estender por até 9 meses. Nesse espetáculo da natureza, o mandacaru é um verdadeiro astro. Esse cacto gigante, que pode passar de 10 metros de altura, tem flores que desabrocham só à noite. Suas flores brancas e cheirosas, que valeram a ele o apelido de Princesa da Noite, se abrem por poucas horas para atrair morcegos e mariposas, que fazem a polinização. No sertão, a flor do mandacaru é um símbolo de esperança. Uma lenda diz que quando a flor do mandacaru desabrocha, é sinal de que a chuva está chegando, unindo a vida da planta à esperança do povo. Para muitas culturas, o mandacaru também é visto como um guardião espiritual, sendo plantado perto das casas para afastar energias ruins. A caatinga é um verdadeiro quebra-cabeça de paisagens. A variedade de solos e o relevo da região permitem que existam diferentes tipos de vegetação no mesmo bioma, incluindo os brejos de altitude. Essas áreas mais úmidas parecem ilhas de Mata Atlântica no meio do sertão, com florestas densas e cheias de vida, mostrando que a caatinga é um bioma muito mais complexo do que parece. A caatinga é mais do que só um lugar, é o lar de um povo forte e criativo. Longe de ser um deserto vazio, o bioma tem a maior população entre todos os biomas brasileiros, com cerca de 28 milhões de pessoas morando na região. Essa relação moldou a figura do sertanejo, um povo que o escritor Euclides da Cunha imortalizou com a frase: "O sertanejo é, antes de tudo, um forte". A força desse povo não vem apenas de sobreviver à seca, mas da criatividade de transformar a dificuldade em sabedoria e cultura. A culinária do sertão é um exemplo perfeito dessa inteligência prática. Os pratos são marcados pela capacidade de aproveitar tudo, sem desperdiçar nada, e tem uma mistura de sabores indígenas e portugueses. Pratos como a buchada de bode e a carne de sol são famosos, mas a verdadeira riqueza está no uso de ingredientes nativos que a maioria não conhece. A polpa do mandacaru pode ser usada em sucos e geleias, e a macambira, uma planta parecida com a bromélia, virava farinha para fazer pão e biscoitos, mostrando como o povo encontrou comida onde parecia não ter nada. Outros alimentos menos conhecidos, como o mamão de veado,
são usados para fazer doces, e o aproveitamento integral da abóbora, incluindo folhas e flores, mostra que no sertão nada é desperdiçado. Essa relação forte com o bioma aparece em toda a arte local. A caatinga não é só o cenário, é a inspiração para a música e a literatura de cordel, que contam as histórias, as lutas e as belezas do sertão. Músicos como Luiz Gonzaga e Zé Dantas usaram suas canções para mostrar o sofrimento das secas e criticar os problemas sociais da região. A própria vegetação moldou a vida prática do vaqueiro. Sabe aquela roupa de couro que ele usa? Ela não é só por estilo. A caatinga é cheia de galhos e arbustos espinhosos que se enroscam, e por isso é considerada a pastagem mais densa do mundo. A roupa de couro serve para proteger o vaqueiro e o cavalo, permitindo que eles se movam por esse mato garranchento e difícil. O folclore local, passado de boca em boca, também tem histórias únicas, como as lendas de cangaceiros e líderes religiosos, que se misturam às narrativas do bioma. Mas, apesar de toda essa resiliência, a caatinga enfrenta ameaças sérias que colocam seu futuro em risco. O bioma, que ajuda a manter o clima do Brasil equilibrado, tem sofrido com a ação do homem. A principal ameaça é o desmatamento, que acontece para abrir espaço para a criação de gado e o plantio de alimentos. Além disso, a extração de madeira para fazer lenha e carvão vegetal para indústrias de gesso, cerâmica e siderurgia contribui muito para a destruição da mata nativa. A consequência mais grave e imediata dessas ações é a desertificação, que é quando a terra vira um deserto. Segundo o MAP Biomas, a caatinga perdeu cerca de 10% de suas áreas naturais e 8,27% da água de sua superfície entre 1985 e 2020. Nessa mesma época, mais de 11 milhões de hectares de florestas e savanas foram derrubados para a agropecuária, que hoje ocupa 35,2% da área do bioma. A situação é tão preocupante que, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, 62% das áreas com risco de virar deserto no Brasil estão na caatinga. E isso é muito irônico. O bioma que mais se adaptou a condições difíceis é o que mais sofre com a falta de cuidado das pessoas. Mas ainda há esperança. A caatinga, que já foi vista como um bioma menor, está ganhando a atenção que merece de pesquisadores e do governo. A Operação Mandacaru, por exemplo, foi uma iniciativa do IBAMA para combater o desmatamento ilegal, e o Ministério do Meio Ambiente está criando um plano de combate à desertificação. A Associação Caatinga também está com projetos de conservação que buscam criar novas áreas de proteção no bioma e fortalecer as comunidades locais para que possam viver de forma mais sustentável. A luta para proteger a caatinga tem se tornado mais urgente, especialmente com estudos que mostram o seu papel fundamental na regulação do clima em outras regiões do país. Mesmo assim, os esforços de proteção ainda são pequenos. Apenas cerca de 9% do bioma está em áreas protegidas, e só um pouco mais de 2% tem proteção total. Mas essa baixa porcentagem mostra que ainda há um vasto potencial para proteger e recuperar a caatinga. O futuro do bioma depende de valorizar o que ele tem de único e de criar políticas que incentivem o uso sustentável dos seus recursos. E assim chegamos ao final da nossa jornada pela caatinga. Um bioma que nos ensina que a beleza pode estar na resiliência e que a vida, mesmo em condições extremas, encontra uma forma de florescer. Espero que essa exploração tenha transformado a sua visão sobre a Mata Branca. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos. Sua ajuda é fundamental para levar a mensagem do Biobia para mais pessoas. Até a próxima!